Está começando mais um episódio do Gestão que Transforma. Hoje vamos falar sobre um tema que está diretamente ligado à qualidade do serviço de saúde, a educação permanente. Porque na saúde, onde conhecimento, práticas e necessidades estão sempre mudando, capacitar continuamente quem cuida também é uma forma de transformar a assistência. E para conversar sobre esse assunto, recebemos Amanda Braga, enfermeira, especialista em gestão e auditoria, mestre em saúde da família e supervisora do ensino corporativo, educação permanente e continuada. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Mirella. É uma satisfação imensa estar aqui conversando com você hoje sobre uma temática que eu tenho muito carinho, que é a educação permanente, né? E trazer essa importância tanto para os serviços quanto para os profissionais. Falar de educação permanente é falar de pessoas, mas também é falar sobre qualidade, sobre gestão e principalmente sobre transformar esses serviços de saúde. Amanda, quando falamos em educação permanente em saúde, o que isso significa na prática? E qual é a diferença entre uma educação permanente e uma capacitação pontual? Pronto, quando a gente fala de educação permanente, a gente fala de um processo que inicia lá na prática, no seu local de trabalho. É uma aprendizagem que nasce no local daquele profissional. Então, é uma aprendizagem constante. Imagina que o gestor ele identifica na sua equipe várias falhas de identificação do paciente, por exemplo. Eu poderia simplesmente fazer apenas um treinamento sobre segurança do paciente com toda a equipe, sem trazer qual é a raiz do problema. Isso é uma capacitação pontual. Já a educação permanente, a gente vai muito além disso, né? Ela não nasce somente ali daquela capacitação dentro da sala, onde eu vou reunir os profissionais, vou fazer uma capacitação, uma apresentação de slides, vou ter um certificado ao final e aquilo ali vai concluir. Não, a educação permanente ela vai além disso. Ela vai querer saber o motivo dessas falhas, né? Por exemplo. Então, o porquê que aconteceram essas falhas? São protocolos que não estão bem estabelecidos, a equipe ela não está segura para atuar. Então, quando eu vou na raiz desse problema, eu consigo trazer algumas soluções. E aí, isso é a educação permanente. É esse processo que nasce lá no local de trabalho dos profissionais, que são os que vão demandar mais essa necessidade. Então, existe essa diferença. A capacitação pontual, ela vai quase sempre no erro. Eu identifico um erro e aí eu faço uma capacitação geral sem saber a raiz do problema. Já a educação permanente, não. Ela nasce no processo de trabalho e ela continua também no processo de trabalho. Perfeito. Então, podemos dizer que a educação permanente, ela não acontece apenas quando existe um treinamento programado, por exemplo, e sim está relacionada ao próprio cotidiano das equipes. Isso, exatamente. Tudo acontece ali no dia a dia, né? E a educação permanente, ela não vai nascer somente de uma problemática, né? A gente trabalha que isso aconteça antes da problemática. Uma própria reunião, de uma reunião podem surgir temáticas de educação permanente, né? Protocolos que precisam ser atualizados também podem resultar em educação permanente, né? Então, são treinamentos e educações que vão surgindo no processo de trabalho mesmo. As necessidades, elas vão surgindo no cotidiano. E os próprios profissionais vão demandando essas necessidades. E o gestor, quando ele está atento a isso, ele consegue sim elencar essas necessidades e trazer para que a gente trabalhe nelas, antes mesmo de acontecerem erros, né? E evitar que isso aconteça e qualificar o serviço, qualificar o atendimento, qualificar aquela prestação de serviço para a população no geral, né? Então, a educação permanente ela vai trabalhar muito nessa relação do cotidiano mesmo. E quando falamos em capacitar profissionais, existe uma questão que é muito importante. E como fazer com que aquilo que foi aprendido, né, realmente chegue na assistência, né, consiga transformar a prática? Esse é um dos maiores desafios da educação permanente, né? Eu preciso fazer com que esse profissional compreenda a importância daquela capacitação. É diferente de um profissional chegar na educação e ele vai assistir uma aula e depois ele vai voltar para o seu cotidiano e continuar do mesmo jeito que era. Então, fazer com que ele compreenda que aquilo ali precisa transformar a sua realidade é um desafio muito grande na educação permanente. E aí, para isso, a gente consegue utilizar várias metodologias diferentes. Então, a gente trabalha com simulação realística, né, com estudos de caso, a gente traz as problemáticas que já aconteceram naquele serviço para estudá-las e identificar erros e possíveis acertos, né?
para evitar também que eles voltem a acontecer. Então, as metodologias, elas precisam acontecer de encontro à realidade daqueles profissionais, para que eles consigam se enxergar praticando aquilo. Então, quando eles se colocam na realidade daquela capacitação, ela transforma também a sua compreensão, né? E aí, quando ele consegue compreender a importância, ele consegue ter mais facilidade para colocar aquilo em prática. Então, a gente consegue trazer essa aproximação da realidade do profissional, e esse é realmente um dos desafios maiores que a gente tem na educação permanente. E na sua experiência, Amanda, quais são os principais fatores que fazem uma capacitação realmente gerar uma mudança efetiva dentro do serviço de saúde? Existem várias formas de avaliar, né, e de perceber esse resultado. E a gente precisa, inclusive, superar a avaliação da educação permanente apenas em um número. É claro que é importante, sim, eu ter várias educações permanentes realizadas, um número significativo de pessoas participando, certificados. O quantitativo é importante também, mas eu preciso superar essa ideia de avaliar a educação permanente só quantitativamente. Eu preciso trazer para essa avaliação a qualidade mesmo do que aquilo ali vai me transformar, né? Então, a gestão, quando ela pergunta o que é que isso mudou, o que é que essa educação permanente trouxe de mudança e transformou o meu serviço, e aí isso a gente consegue identificar nos indicadores que vão melhorar, né, nas avaliações mesmo, tanto da população de atendimento quanto dos profissionais que vão estar mais seguros em atuar, que vão estar seguros em enfrentar qualquer desafio que vai chegar para eles, né? A própria equipe, quando ela está segura, ela se comunica muito melhor, ela tem uma convivência muito melhor da equipe também, e tudo isso vai trazendo uma qualidade da assistência muito maior. Então, não é só simplesmente eu ter uma quantidade de educações permanentes significativa, eu preciso ter a qualidade dela também, que isso aí a gente consegue identificar lá na ponta, né? Lá no atendimento da população. A gente vai trazer segurança para a minha equipe, para atender e para estar diante de qualquer desafio, e vai também trazer segurança para a população, que vai se sentir bem e segura de que vai ser atendida por uma equipe qualificada, por uma equipe segura, que sabe o que está fazendo, né? Então, a gestão, ela consegue identificar isso no dia a dia mesmo. Amanda, estamos falando de profissionais que cuidam diariamente de outras pessoas. E quem cuida também precisa ser cuidado e desenvolvido? Sem dúvida, a gente não pode exigir que um profissional ele dê um atendimento de excelência sem eu propiciar isso para ele também, tanto de estrutura quanto de preparação. Nós vivemos em um sistema, em um serviço, que ele é muito dinâmico, né? Ele está em constantes mudanças, tanto de protocolos que são atualizados, o próprio conhecimento científico ele vai sendo mudado e as necessidades da população também mudam. Então, eu não posso continuar sempre com o mesmo cuidado diante de uma população que vai me trazer novas necessidades. E a gestão que olha para a sua equipe e propicia um aprendizado constante, ele está valorizando a sua equipe. Estou mostrando para a minha equipe que eu estou enxergando e que eu quero desenvolver essa equipe. Então, é trazer um valor, a gestão traz um valor muito grande para a sua equipe quando ela propicia que ela possa sempre continuar aprendendo. Isso faz com que a equipe ela não tenha medo de dizer que não sabe de algo, ou que precisa aprender mais, que precisa desenvolver aquele aprendizado, né? Os nossos profissionais, eles estão diariamente em processos de pressão, sob medo, muitas vezes, inseguranças, em situações muito críticas, e isso já mexe muito com o psicológico do profissional. Fora que também tem essas mudanças tecnológicas, mudanças de conhecimento científico, e aí o profissional precisa conciliar tudo isso. Isso é muito difícil. Muitas vezes o profissional fica com medo até de dizer que não sabe fazer algo, e o gestor que propicia o aprendizado faz com que a equipe se sinta segura em dizer, eu não sei fazer isso, eu preciso aprender mais. E quando a equipe sabe que tem essa oportunidade, vai com certeza levar essa necessidade para o gestor, que vai propiciar essa educação permanente, esse treinamento, que vai transformar com certeza o fazer daquele profissional. Perfeito. E qual é o papel, né, das lideranças nesse processo de desenvolvimento das equipes? É um papel absurdamente estratégico, né? Nós, enquanto setor, a gente consegue sim planejar, realizar um treinamento, a gente consegue levar o que aquela equipe está necessitando quando nos é repassado aquilo.
mas o gestor é quem está lá, né? É quem está lá dentro do serviço, é quem vai identificar as fragilidades da sua equipe, as necessidades dos profissionais e também as potencialidades para que a gente consiga desenvolver mais ainda. Então, o gestor, ele tem um papel fundamental nessa identificação, é ele que vai identificar realmente como a gente vai trabalhar. O nosso setor, nós, enquanto educação permanente, a gente consegue levar essa demanda, né, essa necessidade alcançada. Mas o gestor, ele precisa sinalizar para a gente. E só ele e os profissionais vão conseguir fazer isso. Então, é um papel fundamental e estratégico que ele vai ter, onde a equipe vai estar segura também em acioná-lo quando necessário, né? Perfeito. Amanda, e como criar também uma cultura em que aprender continuamente não seja visto apenas como uma obrigação, né? Mas como realmente fazer parte da profissão. Também é um desafio muito grande, né? Os profissionais têm muito a educação permanente quase que como uma punição. Acontece um erro, e aí com o erro eu vou fazer um treinamento. E a educação permanente não é isso, né? Não é o objetivo dela, né? Como já dito, esse aprendizado, ele é no ambiente, ele é cotidiano, ele é diário. Então, a gente vai aprendendo no cotidiano, no serviço ali, do dia a dia. Então, trazer isso, essa compreensão para a equipe, né? Que o treinamento não é uma punição e ele não deve acontecer somente mediante um erro, é um desafio que a gente tem que lidar ali diariamente. E é uma cultura que precisa ser mudada, né? O profissional precisa se corresponsabilizar dentro do seu fazer e pensar, poxa, se eu estou sendo bem treinado, se eu tenho um conhecimento qualificado para atender, eu vou dar o meu melhor para aquela população. Então, eu vou levar uma assistência de qualidade, eu vou levar um atendimento de qualidade, eu vou conseguir resolver o problema daquele meu paciente de uma forma melhor, né? Mais segura, mais rápida, né? Então, essa cultura realmente que precisa ser mudada, né? A educação permanente não é uma punição de um erro, né? A gente precisa trabalhar ela antes que aquele erro aconteça. Amanda, e quando falamos em gestão que transforma, qual é o papel da educação permanente nessa transformação? Tem um papel também muito estratégico. A gente precisa conseguir aliar o humano do ser humano, né, do atendimento humano, com as evoluções que a gente tem. Hoje a gente tem evoluções muito rápidas, a gente tem evolução de equipamentos, a gente tem inteligência artificial, a gente tem evolução em telemedicina também, a gente tem evoluções muito rápidas de estrutura, né, de tecnologia, mas a gente não pode esquecer do lado humano, né? Por mais que os equipamentos sejam os mais sofisticados possíveis, que a gente tenha uma inteligência artificial, né, como nossa aliada para melhorar aquela qualidade do atendimento, sempre vai ter um ser humano atendendo um outro ser humano. Então, a gente precisa trabalhar muito nisso. Não podemos esquecer que a gente precisa trabalhar a humanidade, o atendimento, o acolhimento, né, a comunicação. E aí é que entra o encontro da educação permanente com a gestão. É trazer a necessidade de evoluções tecnológicas e também unir a evolução do atendimento humano, né, qualificado, dessa conversa, desse vínculo que a gente nunca pode perder. Então, é bem estratégico a educação permanente conseguir aliar essas duas inovações, né? Então, Amanda, sem dúvidas, investir na formação de uma equipe também é uma estratégia da gestão, né? Com certeza, né? A educação permanente, ela não é um custo, ela é um investimento em qualidade. É um investimento na segurança da minha equipe, na qualidade do meu atendimento e na transformação também lá na ponta, que é onde a população vai sentir. Então, realmente não é um custo, é um investimento em toda a minha equipe, em todo o processo. Né? O atendimento, a qualidade do atendimento, ele não é só lá aquele atendimento final. A gente tem todos os bastidores por trás, que a população muitas vezes não enxerga aquilo. Tudo que acontece por trás até aquele profissional atendê-lo, né? Mas muita coisa acontece nos bastidores também. Então, a gestão, ela trabalhando ali por trás para conseguir ofertar equipamentos de qualidade, medicações, a quantidade de medicações suficientes para sanar aquele serviço, né? Então, tudo isso, a educação permanente vai de encontro para que garanta que todo aquele ecossistema ele funcione bem para que lá no final a minha população na ponta sinta a diferença naquele atendimento. Perfeito, perfeito. E quais mudanças, Amanda, uma instituição pode perceber quando consegue realmente
né, construir uma cultura permanente de desenvolvimento? A principal grande mudança é cultural. É fazer com que aquela equipe ela consiga compreender que melhorar faz parte do processo de trabalho. É que essa melhoria, esse aprendizado, ele é contínuo. Ele vai estar lá dentro do fazer dele, do dia a dia, né? E a segurança também. Então, os protocolos, eles passam a ser melhor obedecidos, melhor seguidos, né? A assistência, ela tem uma qualidade maior. A segurança do paciente em receber cuidado de uma equipe qualificada também é aumentada. Então, a cultura dessa compreensão da minha equipe, quando isso acontece, é a maior mudança que a gente consegue identificar. Principalmente quando acontecem erros que são inevitáveis, né? E aí, quando acontecem erros e a minha equipe ela se sente segura o suficiente para identificar que aquele erro ele é transformador de uma mudança, isso é muito significante, né? Ele não é só um erro que vai trazer uma punição, é um erro que vai possivelmente trazer uma mudança. E aí a gestão, quando ela está aliada a essa equipe e ela traz isso como uma importância muito grande, a equipe ela fica bem segura. Então, o erro ele passa a ser quem cometeu esse erro, para a pergunta por que isso aconteceu e o que a gente pode fazer para que isso não aconteça novamente. Então, quando a gente consegue alcançar essa cultura transformada, realmente é a maior transformação que a gente consegue alcançar da educação permanente. Amanda, sabemos que a saúde está mudando rapidamente, né? Com a tecnologia, a inovação e novas formas de cuidado. Estão em constante desenvolvimento. Qual profissional da saúde precisa, né? Existe uma necessidade de preparar para o futuro? Nós precisamos preparar profissionais competentes tecnicamente também, mas principalmente profissionais que tenham o desenvolvimento de aprender continuamente. Isso é uma das maiores competências do profissional do futuro. É aquele que consegue aprender, desaprender aquilo que não faz mais sentido e reaprender um novo conhecimento aliado àquela necessidade atual. Então, o profissional ele não pode ser treinado apenas para sempre continuar fazendo aquele serviço do hoje. A gente precisa preparar o profissional para receber novas tecnologias, novos avanços, né, atualizações de protocolos, atualizações do próprio fazer dele. Então, o profissional do futuro é aquele que ele está moldável às adaptações que a saúde precisa fazer e às necessidades que a população também vai sendo adaptada, né? As necessidades da população daqui a alguns anos vão ser outras diferentes das necessidades que a gente tem atualmente. Então, o meu profissional ele não pode se acomodar a fazer sempre o mesmo procedimento para sempre. Então, o profissional do futuro é aquele que ele reconhece que aquele aprendizado, aquela técnica precisa ser mudada, precisa ser qualificada para uma nova necessidade e conseguir mudar. Então, eu preciso preparar esse profissional para aprender a entender essa necessidade de mudança cotidianamente e aceitar essa mudança para que aquilo ali faça sentido no seu processo de trabalho cotidiano, né? Amanda, e para encerrarmos nossa conversa, gostaria que você deixasse uma mensagem para os profissionais de saúde, né, que estão nos acompanhando, e por que esses profissionais nunca devem, né, parar de aprender. Porque na saúde, parar de aprender significa eu assumir o risco de oferecer uma resposta que não faz mais sentido a mudanças que já podem ter acontecido. Então, eu preciso sempre estar me adaptando a novas mudanças, sempre estar aprendendo novos conceitos, para oferecer respostas atualizadas para a minha população. O profissional de saúde tem um papel, além de muito bonito, é um papel de uma responsabilidade muito grande com o seu paciente, com a população que está ali vulnerável, entregue às suas mãos. Então, é uma confiança que ele está ali entregue totalmente, está confiando na sua capacidade de atendê-lo. Então, eu preciso assumir a responsabilidade que eu tenho de salvar a vida daquela pessoa. Então, eu preciso, sim, estar sempre em constante aprendizagem, sempre me adaptando e melhorando o meu conhecimento e a minha forma de cuidar dessa população. Então, a gente nunca pode parar de aprender. Eu sempre preciso estar atenta às mudanças que vão acontecendo, às necessidades que vão surgindo, né? Para que eu molde o meu fazer e que vá de encontro às necessidades daquela população, da minha população, né? Então, a gente sempre diz que quando a gente transforma
quem cuida, a gente também transforma quem é cuidado. A gente transforma o cuidado lá na ponta, né? Esse cuidado, ele não morre no profissional, né? O aprendizado não morre naquele fazer. Ele perpassa para a minha população, perpassa para a minha equipe, para a minha gestão. Então, esse cuidado e esse aprendizado, ele não fica só na gente. Ele vai, né, perpassa por várias linhas. Então, quando a gente transforma o cuidador, a gente também transforma a forma de cuidar e a forma com que essa população vai receber esse cuidado vai ser muito melhor também. Amanda, muito obrigada por participar do episódio de Gestão que Transforma e obrigada também por compartilhar tantos esclarecimentos importantes. Foi uma honra recebê-la. Hoje, nós entendemos que a educação permanente vai muito além de oferecer treinamentos. É criar uma cultura de aprendizado, desenvolvimento e melhoria contínua, porque quando a equipe aprende, o serviço evolui, e quando o serviço evolui, quem ganha é a população. E obrigada a você que acompanhou mais um Gestão que Transforma. Até o próximo episódio.